Oi, meus amores. Opa, as camisinhas estão fora da cadeira. Gente, hoje a gente vai fazer o nosso puxa-saco, tá? E também a gente vai fazer o nosso porta-pano de prato. O que eu fiz para adiantar? Como aqui todo mundo já sabe a parte de corpinho, costurar, encher, eu já deixei então essa parte toda adiantada, tá? Para adiantar mesmo. Esse aqui, gente, é o puxa-saco. Esse aqui é o corpinho, ele é um corpinho inteiro, tá? Para facilitar aí para vocês. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui embaixo fica abertura para encher, tá? Abertura para encher. Retrocesso, costura ele inteirinho e um retrocesso, tá? Depois a gente vai cortar, vai desvirar e vai encher por aqui, ó. Aqui por baixo, tá? A gente vai encher. Então, ele vai ficar assim, bem cheinho. O meu aqui eu fiz na malha, tá? Mas se vocês quiserem fazer aí no tecido pele, também dá. Como ele vai ser, a roupinha de cima vai ser branca, eu fiz os bracinhos, tá? No tom pele também. Pra não ficar com uma luvinha branca, ficar tudo muito branco, então eu fiz aqui, ó, tá? O bracinho dele em tom pele. Já fiz, já cortei, já enchi, tá? Os dois bracinhos dele. Aqui vai ficar abertura, retrocesso, costura tudo, retrocesso, tá? Dois bracinhos também no pele. Ó, o narizinho eu encapei, tá, gente? Um pedaço de uma bolinha de 20 milímetros. Não cortei ao meio, tá? Eu só tirei uma pontinha aqui atrás, ó, tá? E encapei para fazer o nosso narizinho. Essa é a parte do corpinho. Gente, a barbinha aqui é bem fácil, tá, gente? Eu fiz ela na alpaca, tá? Fiz ela na alpaca dupla, ó. Aqui em cima, tá, gente? Eu deixei pra abrir, pra virar. Poderia ter feito um corte? Sim, mas a alpaca, ela é mais ruim pra cortar, né? Então, eu deixei aqui, ó, porque não faz diferença. Como tem esses pelinhos e vai no... Como é que é? O bigodinho por cima, tá? Pode deixar aberto aqui em cima pra desvirar, tá? Eu fiz ela dupla. Então, retrocesso, costura, toda parte retrocesso, deixando um espacinho pra desvirar. E foi o que eu deixei aqui, tá? Agora eu vou cortar. Cadê minha tesoura de corte? Não sei onde é que tá minha tesoura de corte. Deixa eu pegar outra aqui. Ó. Aqui eu vou deixar uma pontinha, tá, gente? Eu gosto de deixar uma pontinha aqui, porque depois essa pontinha a gente empurra ela pra dentro, né? Ó. Ela é uma barbinha fácil, porque ela é prática, pra depois a gente colocar. Fica bem certinha. Fica bem cheinha. Deixa eu cortar aqui. Empurrei, ó. Aí agora eu só venho aqui nesses dois ladinhos, acerto bem. Depois a gente só dá um pinguinho de cola aqui, ó. Tá? Pra segurar essa partezinha aqui. Porque no pelinho ela não aparece, tá, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu empurrar bem, ver se o meu tá bem certinho aqui, gente. Na hora de desvirar a costura, que é importante, porque como é opaca, é um tecido grosso, então a gente tem que prestar atenção na hora que tá desvirando. Tá, ó.
O bigode, gente, também é a mesma coisa, tá? Eu fiz ele duplo. Deixei aberto aqui em cima, tá? Uma aberturinha aqui em cima pra desvirar, ó. Então, eu fiz aqui, ó. Saí daqui, retrocesso, costurei ele todo, retrocesso. Aqui em cima, eu vou deixar um espacinho pra desvirar. Até porque eu vou franzir ali e nem vai aparecer. Depois vou colar o meu narizinho por cima, tá? Ó. Tirar bem esse excesso de pelinho. Pra não encher muito e não ficar ruim de desvirar. Ó, ficou abertinho aqui em cima, tá? Agora eu vou desvirar. Com a ajuda de uma tesourinha, lógico, né? Porque senão não dá. Desvirei um lado e vou desvirar o outro. Agora, gente, com auxílio de uma linha, não tem uma agulha comigo que tem. Eu vou só dar uma franzidinha ali, tá? Aí eu já empurro aquela partezinha que eu deixei, eu já empurro ela pra dentro. Ó, pego lá de dentro. E só vou franzir, tá, gente? Eu vou franzir aqui pra fechar ele e ele ficar bem franzidinho. Depois eu posso dar uma voltinha aqui, ó. Duas. Venho aqui e já arremato, tá? Por isso que eu disse, aquela partezinha ali, quando a gente faz isso, ela já nem volta mais. Ó, tá pronto aqui o nosso bigodinho e a nossa barbinha. Viu que é rapidinho, que é de fazer? Gente, eu já vou passar aqui a capa. A capa eu cortei, tá? A medida tá ali no projeto, eu acho que foi 50 por 50, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é fechar aqui na lateral, tá? Ó, fechar aqui na lateral. Eu dobrei aqui pra dentro 10 centímetros, tá, gente? Ó, eu marquei e contei 10 centímetros pra dobrar pra dentro. Porque isso aqui depois vai ficar pra dentro pra fazer o nosso acabamento. E dobrei aqui novamente, pra depois fazer bainha e dar um acabamento legal, tá? Mas primeiro eu vou costurar aqui na lateral. Vamos lá, vamos fechar aqui primeiro. Deixa eu puxar aqui, pra não faltar linha. Ó. Vou apertar um pouquinho mais meu ponto. Agora, eu vou dobrar aqui, ó, onde eu tinha marcado a ferro, né? Eu marquei a ferro, os meus 10 centímetros, ó. Então, eu vou marcar aqui, vou colocar essa costura aqui. E eu vou passar a bainha lá em cima, tá?
Deixa eu colocar aqui, ó. Alfinetezinho, ó. Então, a minha bainha tá dobrada aqui, tá, gente, ó. Eu vou sair daqui. E quando eu chegar aqui, gente, eu vou deixar um espaço, tá? Pra poder depois eu passar o nosso elástico, senão não tem como. Se eu fechar ela inteira, não tem como passar o elástico. Então, eu venho daqui, quando chegar aqui, eu paro pra passar o elástico, tá? Eu vou fechar toda a nossa bainha. Deixa eu botar essa costura pra cá, que depois aí facilita na hora que eu for passar o elástico. Aqui, ó. Apertar certinho. Uma bainha grande, então tem que ir abrindo bem o pano, né, pra não ficar todo. Senão ele começa a entortar tudo. Grande não, né? Uma bainha larga. Grande não é. Agora, gente, eu vou deixar um espaço, tá, pra passar o elástico e vou passar outra costura embaixo, tá? Embaixo dessa que eu fiz. Essa que eu tô passando embaixo, tá, gente? Ela pode ir direto, tá? Ela pode encontrar outra e fechar. Dei um retrocesso, porque ficou uma partezinha pra mim passar o elástico. Então, aqui, ó. Esse aqui é o avesso, né? Eu dobrei, tá? Vim aqui, ó, passei uma costura bem na pontinha, tá? Dobrei a pontinha pra dentro. Essa aqui eu deixei uma parte aberta pra passar o elástico, bem aqui, ó, tá? Ficou uma abertura pra mim passar o elástico. E essa aqui, ó, que seria a de baixo, né? Eu passei inteira, tá, gente? Eu deixei uma largura boa aí e passei a costura inteira. Agora a gente vai passar aí o nosso elástico.
O tanto de elástico que você vai passar depende aí da elasticidade, tá? Da força do seu elástico, da tensão do elástico. Que tem alguns elásticos que tem mais tensão do que outros. Eu consigo passar sem paranoia isso, viu? Eu peguei um elástico um pouquinho mais grosso, que tem um pouquinho mais de tensão, porque o outro que eu tenho ali é muito fino. Então não ia dar. Acabar ficando muito fino. Saindo aqui e puxando o meu elástico. Claro que eu também não vou puxar muito, né, para não apertar muito. Agora eu vou passar uma costura aqui, emendando os elásticos, as duas pontas. E já vou arrematar ali a costura. Já uni aqui as minhas costuras. Vou colocar pra dentro. E aquele pedacinho ali que eu deixei pra passar o elástico, agora eu venho aqui e já passo a costura nele. Vai ficar assim, tá, gente, o nosso saquinho. Aí é só desvirar. Ó. A parte da costura depois vai ficar pra trás. Gente, acho que eu costurei uma parte da bainha aqui. Misericórdia. No acabamento eu costurei uma parte da bainha. Deixa eu soltar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui e fazer de novo aqui, gente. Pronto. Agora não tem mais. Agora
assim dá de desvirar aqui, tá? Aqui tá o nosso, a parte de baixo aqui do nosso puxa-saco, tá? A parte da roupinha. Gente, o nosso molde, deixa eu achar aqui. Ele vai ter uma dobra do tecido aqui, tá? Isso aqui é porque o molde não cabe todo na página, ou cabe. Acho que não cabe ele todo na página, tá? Eu vou ver se ele cabe inteiro, mas acho que não. Porque a página tem 30, isso aqui tem mais de 15, então ele não cabe inteiro na página, tá? Então seria dobra e dobra do molde. Vocês façam o molde 2 vezes e colem um no outro que vocês têm já o molde inteiro, tá? Mas aqui em cima ele é dobrado. Ó, ele vai ficar assim, tá? Ó, uma camisinha assim. Aqui eu abri, mas não precisa abrir. Vocês vão fazer só um risco. No molde de vocês, tá? Tem um risco. Ó. Riscar até aqui, tá? Então, vai ter um risco ali, ó, riscar até aqui. Significa que vocês vão fazer aquele risquinho ali. Por quê? Porque senão depois ele não passa na cabeça. E como a gente vai colocar na frente um detalhe, tá? Então, não tem problema. A gente vai fazer o detalhezinho na frente, vai tapar esse risquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir, tá? Ó. Vai colocar a partezinha de acabamento da gola, pelo direito lá, tá? Vamos centralizar bem as partes, um pouco pra cá. Deixa eu colocar esse aqui mais pra cá, que atrás não precisa tanto. Agora eu vou colocar os meus alfinetes, tá? Eu vou alfinetar aqui pra não sair do lugar. Eu já levanto pra mostrar pra vocês. Peraí, tá muito pra lá. Vou colocar um pouquinho mais pra cá, gente. Ele não... O meu coisinho aqui saiu do lugar. Deixa eu só acertar aqui. Ó, eu centralizei bem ele, tá? Ele precisa passar desse cortezinho, dessa linha, desse risco da linha, tá? Eu cortei aqui, mas como eu disse, não precisa cortar, pode só riscar, tá? Olha como ele fica atrás. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai vir contornando toda a parte que tem aqui, dando uma meio centímetrozinho ali, tá? De distância, e a gente vem passando a costura. Quando chega aqui no risco, a gente passa contornando o risco, desce, ó, meio centímetro e vem. Tá? A gente vai fazer esse desenho aqui na máquina, ó. Tá? Passar por tudo ali certinho.
sem interromper, tá bom? Depois a gente vai cortar para desvirar. Deixa eu apertar um pouquinho. Opa, apertei demais. Pode vir aqui com todo cuidadinho. Eu tenho que tomar cuidado aqui para essa parte aqui não abrir. É por isso que eu disse ali, ô meninas, tá? Não precisa cortar. É só vocês riscarem, vai ficar mais fácil, porque ela não vai abrir daí. A minha aqui eu tenho que tomar cuidado para ela não abrir. Então, agora a gente vai cortar, tá? Essa parte aqui. Agora sim, gente, agora depois que vocês costuraram, vocês podem cortar aqui, tá? Podem não, devem. Quando chegar aqui na ponta, ó, nessa pontinha aqui, tá? Vocês vão fazer um picô pra cada lado. Um picô pra cá e um picô pra cá. Um picô aqui e um picôzinho aqui, tá? O resto vocês só vão cortando. Claro, né? Como é curvinha aqui, eu vou dar uns picôzinhos pra depois desvirar certinho. Aqui na pontinha aqui, ó, eu tiro essa pontinha, tá? Eu já posso girar aqui, ó. É interessante que depois de fazer isso, a gente dê uma passadinha, né? Tô só ajeitando aqui a costura. Ó, tô desvirando aqui a minha golinha. E ela vai ficar assim, tá, gente?
Aí é bom para que ela não desvire, tá? Vocês passem uma costura. Uma costura, tá? Por toda a volta, para ela não ficar desvirando. Ela vai ficar assim, tá? Aqui na frente, gente, eu vou colocar um acabamento de tecido, tá? Aquelas roupas de chefe, tá? Tem a metragem certinha aí pra vocês. Eu vou dobrar pra dentro 1,5 cm e vou marcar com ferro, tá? Marquei com ferro. Com ele aberto aqui, ó. Ai, Anice, puxando linha. Daí. Esqueci de cortar a linha de baixo. Com ele aberto, tá? Eu vou abrir ele. Eu vou centralizar aqui essa costura. Até aqui na alturinha da gola, tá, gente? Eu centralizei aqui na altura da gola, tá? Esse lado aqui eu vou costurar ele inteiro, tá, gente? Eu venho aqui na máquina e vou costurar ele inteiro aqui no casaquinho. Vamos ver se tá bem certinho. Gente, faço a costura errada aqui, tá? Não é na pontinha, não. A gente tem a costuma de fazer as coisas na ponta, gente, é deixando 1 centímetro de costura, tá? A gente vai costurar ali, como é dobrado 1,5 centímetro, a gente costura deixando 1 centímetro, tá? Não tem nada de ponta aqui nesse.
deixar 1 centímetrozinho de ponta e vou passar a costura. Pode ser 1 centímetro, 70 milímetros, tá, gente? Aí é o tanto que vocês quiserem deixar para fazer o acabamento de vocês. Mas é bonitinho que sobre um pouquinho, porque dá aquela falsa impressão, tá? Ó, ela vai ficar assim, ó, altinha, tá? Aí quando a gente colocar o botãozinho aqui, dá a impressão de que isso aqui é a abinha da blusinha deles, tá? Aqui, ó, aonde acaba a costura, é que a gente vai começar a costurar, tá? Então, vocês peguem a linha aqui dessa abertura, daqui pra baixo vocês vão costurar. Daqui pra cima a gente vai deixar aberto, porque senão depois a gente não consegue costurar, tá? Vocês vão ter que costurar só essa parte, ó. Eu vou marcar aqui, ó, com uma caneta fantasma, tá? Ó, até aqui, tá? Então, eu abro aqui, ó, venho costurando até aqui, paro, coloco ele no casaco e continuo costurando. Aí, no casaco, tá? Ó, vou costurar só ele, tá, gente? Não vou costurar no casaquinho. Eu vou costurar só ele. Puxa aqui pra acabamentozinho melhor. Ó, até aqui eu costurei. Tá, ó. Eu costurei até aqui. Que foi a marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó, com a caneta fantasma, tá? Pode costurar aqui em cima também, pra já fechar essa parte aqui, ó, tá? Pode costurar ali pra fazer um acabamento. Não precisa, se quiser passar cola ali, também pode passar, tá? Mas dá pra costurar ali, jogar uma costurinha. Só pra segurar essa parte ali, pra ela não ficar voltando, né? Agora, eu vou colocar ele no casaco novamente, tá? Ó, depois de costurar até aqui, eu deito ele no casaco e daqui pra baixo eu costuro no casaco. Porque essa parte precisa abrir pra passar a cabeça aqui pelo buraco, né? Ó. Depois a gente passa um pouquinho de cola, tá? Ou dá uns pontinhos à mão mesmo. Vai ficar assim, tá, gente? Nosso casaquinho. Agora, eu só fecho ele e venho costurando os bracinhos, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que um bracinho tá maior que o outro, que eu esqueci de cortar. Eu tive que ajustar o molde e não esqueci de ajustar aqui o tanto do corte do braço. Deixa eu cortar aqui, senão vai ficar um maior que o outro, né?
fazer esses dois lados. Acabou a linha. Gente, eu vou ter que encher a minha bobina. Acabou a linha. Eu fiquei costurando para adiantar. Esqueci de olhar a bobina antes da aula. Mas faz parte, né? Encher bobina é uma diversão. Só que não. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o grupo aqui. Enquanto eu encho a bobina aqui. Nisso, encheu a bobina, Nisso, tu não viu? Eu nem olhei para ver se estava tudo ok aí na aula, como eu tô gravando sozinha. Eu não sei se tá parando, se não tá, então eu vou dar uma olhada aqui. Tá? Meus grupos. Gente, nem tem meu grupo aqui, não tá nem aparecendo. Não sei nem como é que eu vou achar ele aqui. Deixa eu ver, meus grupos. Aqui. Tô vendo agora. Pronto, tá tudo certo. Os males o menor, né, gente? Imaginou se a aula trava, eu tenho que ficar de olho aqui no celular, porque se a aula travar, eu não vejo. Agora dá para costurar aqui. Ixi, sua doida. Pegou na máquina de novo. Vou passar a tesoura de picotar aqui, tá, gente? Pra cortar.
a sobra de tecido aqui. Bem aqui no cantinho, né, gente? A gente tem que dar um picô aqui na manga, tá? Esse tipo de manga que a gente é obrigada a dar um picôzinho, senão ela fica toda repuxada quando a gente vai desvirar. Aqui embaixo a gente acerta todas as pontinhas direitinho. Ver se tá tudo certinho, os tamanhozinhos. E aí você faz uma bainha, tá, gente? Aqui embaixo. Agora que já tá costuradinho, é só vir dobrar e fazer a bainha. Eu vou começar aqui da parte de trás, porque aí o acabamento fica sempre atrás. Opa. Esse tricoline meu aqui, ele desfia. Era pra ser tão fiapento assim. Bom, gente, a nossa roupinha gourmet vai ficar assim, tá? Depois a gente vai colocar os botõezinhos pretinhos aqui, né, pra dar um charmezinho. Aí agora eu vou dobrar aqui pra colocar a manguinha pra dentro. Essa manguinha não é muito boa de fazer bainha, porque é uma manguinha pequena. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer. Deixa eu achar aqui um espaço aqui pra fazer. E nessa aqui.
desvirar aqui, que é melhor fazer pelo avesso. Eu já marquei aqui. Fazer uma dobrinha, 2 dobrinhas ali onde eu marquei. A segunda dobrinha, né? Aqui a segunda dobra. Gente, eu não sei vocês, mas quando o troço é bem pequeno aqui, dá uma vontade de tocar uma cola quente. Vamos para outra. Vamos embora, vamos ligar essa máquina, vamos ligar essa potência. A potência da Nice. 3 quilômetros por hora. Ó. Agora tá pronto. Tá prontinho aqui para depois a gente
terminar ele direitinho. Aí a gente vai colocar nele, vai colocar os botõezinhos, tá? O gorrinho, gente, a gente já fez, né? Tem um retângulo aqui, ó. Eu dobrei, já vinquei. Eu vou pegar aqui, eu peguei um pedaço de R1, tá, gente? Pode fazer com feltro. Eu vou passar aqui umas costurinha de segurança. Não quero que ela saia do lugar. Bem na pontinha, tá, gente? Aqui é bem na pontinha mesmo. Pronto. Quando a gente corta 6, tá? Porque você vai dizer, ai, corta 5,5, é ruim. Então, eu prefiro ali, ó, cortar 6, tá? Que já tem a metade. E depois vocês só vêm aqui com a tesourinha, ó, e tira um pedacinho, tá, gente? Uma coisinha de nada. Só pra ela encaixar certinho ali no risquinho da outra. Ó. Tá? Agora a gente já consegue dobrar. Então, é só uma pontinha que a gente tira. Ela é 6, costura, depois que costurar, tira ali uma pontinha pra conseguir encaixar certinho. Aí, agora eu venho aqui, ó, coloco aqui e passo uma costura aqui. Essa é a mesma do cozinheiro, né, gente? Do outro chefe no vidro. Agora só venho aqui dobrar, tá? Se você quiser passar uma costura de segurança, pode passar. Se não, eu vou passar porque daí eu gosto que fica tudo bem certinho, bem durinho aí pra gente. Eu passo pela mesma costura que tá aparecendo aqui pra mim, ali dentro, né? Eu vou passando por aquela ali mesmo. Vou ajeitando e vou passando. E daí, quando eu vim com a parte de cima da touca, essa parte aqui, ela vai estar bem firmezinha. E ela não me atrapalha pra colocar a parte da touca. Ela tá bem firmezinha aqui. Deixa eu achar a parte da minha touca. Ó, esse é o círculo da touca. Tá? No projeto de vocês vai meio, 1/4 de círculo. Então, aqui é dobra do tecido e dobra do tecido. Vocês vão dobrar o tecido 4 vezes, tá? Vão franzir ela todinha ou vão preguiar, tá? Pra gente costurar ali dentro. Eu aqui vou franzir, vou fazer uns pontos mais largos, tá? Ah, Nice, dá pra franzir na máquina? Dá. Só que eu prefiro franzir a mão com os pontos mais largos, porque daí quando eu for costurando ali, ele vai ficando meio que preguiado, sabe? Vai dando uns charmes pro chapéuzinho. Deixa eu ver se a minha linha não vai escapar. Ó, eu vou dando uns pontos mais largos, tá? No meu franzido.
Não dobro a ponta, para não ficar muito grosso. E vou dando uns pontos mais largos. Porque daí ela vai dar umas dobrinhas, umas preguinhas na touca. Daí fica mais bonito. Ó. Essa parte aqui eu vou embutir, né? Vai ser costura onde já tem a costura. Vou passar a agulha aqui por dentro para poder puxar. Para saber o tanto que eu preciso franzir aqui. Ó, puxa aqui para cima. E vou abrindo aqui o meu franzido. Até que ele dê conta de caber em toda a volta aqui do meu chapéu. Aí eu vou ajeitando o franzido e vejo se já deu. Gente, é preferível deixar um pouquinho mais largo do que apertado, tá? Eu aqui vou arrematar o meu para começar a minha costura. Ó, ficou assim. Agora eu vou ajeitando ele, tá? À medida que eu for costurando, eu vou ajeitando aqui esse franzido e vou costurando. Ele fica com pontos, como eu digo, com franzido largo, ele vai ficar mais bonito, tá, gente? Ele vai dar aquelas pregas maiores que a gente gosta, né? Sem precisar ficar preguiando. Terminei de costurar, tá, gente? Aí agora é só fazer assim. E a nossa touquinha aí de Masterchef aí tá pronta.
Aí na hora de arrumar a gente vai ver, né? Da forma que a gente quer, de um jeito, de outro. Agora, o porta-pano de prato. Gente, a cabeça costura inteira, tá? Esse aqui eu fiz no tecido pele, tá? Pra abrir, gente, eu abri em cima. Por que, Nice? Porque daí vai o chapéuzinho dele, tá? E não vai aparecer. Enche bem cheinha, bem durinha, tá? Deixa uma cabeça bem redondinha aí, bem bonitinha. O bracinho, já o bracinho dele, gente, como eu quis fazer vermelho, tá? Como eu ia fazer a roupinha dele vermelha, então o bracinho eu já fiz branquinho, tá? Eu fiz com Microsoft branco, ó. Abertura é aqui pra encher, aqui no ladinho. Retrocesso, costura tudo, retrocesso. Desvira, enche, tá? A manguinha não tem segredo, né, gente? Risca. Não, né, Tó? Retrocesso, costura, retrocesso, tá? Corta, desvira, tá? São duas manguinhas ali, tudo certinho. Essa parte aqui, gente, ó, vai ser a roupinha dele, tá? A roupinha dele. Então, assim, corta aqui, risca aqui, aqui, retrocesso, embaixo, retrocesso, retrocesso, embaixo, retrocesso, tá? Fica dessa forma aqui. Aqui embaixo eu vou fazer uma bainha nela, tá? Eu acho que vai ficar bonitinho, porque ele vai usar um bonezinho que tem essa cor, então eu vou fazer uma bainha ali para combinar com a touquinha. Se você não quiser fazer um Masterchef, quiser colocar uma touquinha nele, você pode colocar aqui uma pelúcia e aqui uma pelúcia, tá? E fazer ele só um Noelzinho, não necessariamente um chefe, tá? Eu vou marcar aqui a divisão, ó. E eu vou sair aqui pelo avesso, tá, gente? Aqui no avesso, ó. Deixa eu marcar aqui. Já nem lembro onde que era aqui que eu tinha marcado. Esse pano ele quase não marca. Aqui. Não vou colocar aqui. Mas se eu colocar aqui, é melhor eu ver o tanto que sobra lá atrás. Esse dia eu comecei na costura e depois acabou não dando. As pontas vão se encontrar lá atrás. Ó. Porque qualquer lado aqui é frente, tá, gente? Então eu vou deixar aqui certinho o meio aqui para quando eu chegar aqui tá aqui. Ó. Marquei, agora eu vou puxando. Porque o que que acontece aqui, gente? O pano de dentro, ele é Microsoft. O Microsoft tem elastano. Esse tecido já não tem. Então, na hora de costurar, pode dar tilt, né? Pode faltar um pouquinho. Então, aqui agora eu vou costurar bem na pontinha. E depois eu vou passar a costura aqui, emendando essas duas partes, tá? Bem na pontinha. Se você quiser cortar um pouquinho maior aí, tá, gente? Pode cortar, ficar com medo. Ó. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Em toda a volta.
tomar cuidado para não puxar muito o pano de baixo, tá, gente? Senão ele vai esticar e no final... Aqui meu não tá costurado. Deixa eu botar aqui. Eu costurei. Agora eu vou virar aqui. Vou dobrar essa pontinha aqui pra dentro e vou passar uma costurinha aqui, tá? Antes de fazer isso, eu vou marcar bem, vou costurar aqui embaixo, que é pra não dar perigo de eu depois costurar torto ali em cima, de eu puxar aqui a parte de baixo, tá? Então, eu já vou rebater aqui essa costura que eu fiz pra ela ficar bem certinha. Não quero que o vermelho fique aparecendo, então eu vou dar um jeito de botar esse vermelho todo virado pra dentro. Na hora de rebater a minha costurinha. Agora eu só faço aqui a parte de cima, tá? Vou dobrando e vou costurando também. Olha. É como eu disse ali, gente, se você quiser, ao invés de colocar esse acabamento aqui, quiser passar só uma pelúcia, também dá, tá, gente? Fazer uma bainha de pelúcia. Eu achei que iria ficar bonito. Pra quem fez o vidro, ele ali combina com o vidro, tá? Ficaria mesmo a bainha do vidro. Vai ficar assim, tá? A barbinha e o bigodinho é o mesmo, tá? Do puxa-saco, a mesma coisa, tá? O mesmo molde, inclusive, não tem erro. O narizinho também é uma bolinha encapada, só que essa daqui é uma de 30, tá? Mas dá de fazer com a de 20, não tem problema.
O corpinho, gente. O corpinho dele é assim, ó. Então, aqui em cima fica aberto para encher, tá? É retrocesso, costura todinho, retrocesso, tá? Ó. Por aqui eu vou encher. E depois eu vou fechar em forma de fuxico, ali em cima. Deixa o corpinho bem durinho, tá? Eu fiz aqui com algodão pele, deixa o corpinho bem durinho. Depois eu vou ensinar, mostrar pra vocês essa parte aqui da alcinha que a gente vai costurar, tá? Porque essa alcinha, ela vem aqui na roupinha dele, né? E depois é colocado aqui, ó. Embute aqui, é por aqui que sai o paninho de prato, que vai sair o pano de prato depois, tá? Então, eu vou ajeitar tudo aqui e a gente já vem aí pra fazer a montagem, a pintura, a montagem dos dois, tá? Eu vou tirar minha máquina daqui, porque não tem mais nada pra costurar, tá? O que tem ali pra costurar agora é a mão. Vou dar uma passadinha aqui na camisinha do meu bonequinho, pra não botar roupa amassada nele. E já tô voltando aí, tá bom? Daí vem a parte de montagem final aí pra vocês, tá? Deixa eu concluir aqui.